Senhor, obrigado, Pai, por mais um domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, o qual nós celebramos a nossa ressurreição também em Ti, celebramos a obra do Cordeiro e celebramos a salvação que possuímos em Ti. E, na verdade, ao olhar todas as coisas que nós celebramos no dia do Senhor, nós celebramos a obra plena do Senhor na história. Então, nós queremos agradecer ao Senhor por nos dar de presente um dia pelo qual nós podemos reunir na Santa Reunião dos Santos para lembrar de Ti, lembrar do Senhor nosso Deus, em comunhão, em comunidade. Abençoe essa aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos terminar hoje o livro de Abacuque. Semana passada a gente até deu uma boa introdução, e nós tratamos naquela introdução da semana passada. Tudo bem? Então nós tratamos na semana passada, naquela introdução, do próprio Abacuque e da sua argumentação inicial. E por quê? A argumentação inicial de Abacuque, que está em Abacuque 1, do 1 até o 4, essa argumentação inicial é a causa. Em todo o livro, a causa é o processo. Abacuque ele está levando a sua causa, Abacuque está levando a sua posição, seu posicionamento, seu processo diante de Deus, seu pedido, né? Sua reclamação diante de Deus. A partir daí, a partir dessa argumentação aqui, nós vamos ter todo o livro. Tá? Então, uma das coisas principais é Abacuque. Quando Abacuque faz sua reclamação, a sua causa, seu pedido a Deus, então Deus a primeira coisa que eu quero tratar aqui nessa aula de hoje, né, na continuação da aula, quando Abacuque faz lá a sua reclamação para Deus, então a partir daí, Deus cria um plano e executa esse plano. Então é a primeira pergunta, e a pergunta pela qual eu quero ouvir os irmãos, o que os irmãos têm de opinião em relação a isso. E se não é, ou se é a justificativa. Então, ou seja, Abacuque traz sua reclamação, sua oração. Semana passada nós avaliamos que há uma diferença entre você fazer murmúrio, reclamação sem nenhum sentido, apenas reclamando da pessoa ou de Deus, reclamando de como ele está governando, de como está acontecendo. E há uma diferença entre uma reclamação para Deus, reclamar com o Senhor e dizer para Ele o que você está sentindo, pensando, tá? Então, essa reclamação de Abacuque, ele reclama, e aí Deus vai agir. Então, Deus age a partir da reclamação dele. E como é que isso funciona? O que vocês acham? Essa resposta de Deus, ou o planejamento de Deus, o que vocês acham? O que aconteceu? Nós não fizemos essa pergunta semana passada, né? E aí, Larissa, você acha que assim, Abacuque orou, aí Deus ouviu a oração dele e planejou uma solução? Sim? Você, Lohane, você acha que foi assim? Deus já tinha... Então, o posicionamento da Lohane é que Deus já havia planejado a solução antes mesmo de Abacuque orar. Tá? Ah, sim. Aí. Se ele orasse ou não, a posição da Lohane é que Abacuque, orando ou não, Deus já agiria da maneira com que ele planejou.
Mas ele iria... Mas de qualquer maneira ele iria orar. Até a oração dele. Alguém mais quer comentar? Dona Célia, o que você acha? Concorda com a Lohane? Com a posição dela? Tudo já está nos planos do Senhor. Ele já tem tudo decidido. Uhum. Mas eu lembro também de uma parte da Bíblia que fala, não vou saber, né? Que é aquele profeta que Deus manda avisar que ele iria morrer naquela noite. Ele vira para o canto, ora, o rapaz que tinha enviado a mensagem. Deus manda ele voltar e falar que estava dando para ele mais 15 anos de vida, não é isso? Isso. Então eu creio assim que para a gente saber quais são as decisões, a forma que Deus usa, né? Nunca tem coisa de Deus que não vamos saber. Essa é uma delas, né? Que se ele tem condições de mudar o plano dele. Eu acredito que se ele, nessa parte da Bíblia, fala que ele mudou, pode ser que seja da vontade dele, de novo, em outro caso também mudar. Sim, então o que a Dona Célia trouxe é um texto na qual o rei, acho que é Ezequias, né? Ele está doente e está para morrer, aí ele ora, implora a Deus. Antes dele orar, um profeta vem e diz, prepara a sua casa que você vai morrer, né? Isso. Seria naquele tempo, seria bem rápido, né? Seria naquela noite, vamos colocar assim. Mas aí o que acontece é que ele ora, e aí o profeta, antes de sair do palácio, né, ou da cidade, Deus fala com ele, volta, porque ele se arrependeu, ele orou, volta e fala com ele que eu dou ele mais 15 anos de vida. Olha que interessante. Então, ou seja, ele orou e o plano de Deus mudou. Deus tinha planejado uma coisa, né? E aí Deus vai e mudou o plano. E então agora ele... Então, alguém mais quer avaliar, comentar? William, você quer falar alguma coisa a respeito? Eu tenho até um outro texto também, que casa bem com o texto que a Dona Célia trouxe. Seria o caso do profeta que orou pela chuva? E a chuva também caiu? Não é esse. É um outro que Deus vira para Moisés e fala com Moisés assim, Moisés, é o seguinte, eu cansei desse povo, vamos fazer o seguinte, eu vou matar eles todos, tá? E de você eu vou fazer a próxima nação, porque eu gosto de você. Deus fala exatamente, eu estou parafraseando, mas é basicamente isso que ele fala, cansei do povo, eu vou eliminá-los e vou iniciar em você uma nova nação. Aí Moisés ora, Moisés fala, não, Senhor, não faça isso. Isso é terrível. Aí Deus vai lá e muda e fala, não, porque já que você intercedeu, Moisés, pelo povo, eu vou, e Deus vai e fala assim, então eu vou perdoá-los. Não queria isso, o que eles vão pensar? Isso aí que está em Êxodo. O Senhor tirou eles do Egito para matá-los aqui, Moisés intercedendo. Eu não acho que eu não vou conseguir achar esse texto. Porque entre o Senhor só por ele só, ele voltou na questão do profeta que morreu, do que havia um exército que fez um questionamento dele. Quem que fez sobre isso? Você tirou de lá para matar eles aqui? Quer dizer, eles são também situações eu acho que Deus não mudou, porque o cara lá no meio do terror, Deus já ia mudar. Ia dar uns 15 anos para ele. Ele não dependia de orar, de lutar lá, ele ia fazer. E ele ia fazer o cara e não dependia da oração dele. Porque a lei não tem na gente.
Afinal, não é possível mudar os planos de Deus, como já disse, por meio de uma oração. Ó, eles oraram conforme a vontade de Deus. E eles oraram conforme a vontade de Deus. Então, Porque como a gente tem o contexto de Deus, por isso não tudo. Porque todos nós está planejado por Deus, né? Mas também tem uma coisa que lá que não está planejado, mas a vontade do Senhor, que nós a conhecemos completamente. o que orar? aí, ó, agora chegamos a uma grande pergunta, tá? Que pode resolver todo esse... Por que orar? Por que interceder para Deus? Tá? Se Deus planejou tudo, tudo vai acontecer nos conformes, dentro do que Deus ordenou. Quem tem que ser salvo, vai ser salvo. Quem tem que ser transformado, vai ser transformado. Quem tem que morrer e ir para o inferno, vai morrer e ir para o inferno. Quem tem que adoecer, vai adoecer. Quem tem que ser curado, vai ser curado. Então, se está tudo planejado, tudo decretado, se está tudo calculado, se nada foge da vontade de Deus, ou se nada acontece sem que Deus tenha... Se não se curva a vontade de Deus, por que orar? E também, a questão, ou a gente pode encarar a situação também do ponto de vista assim, Deus muda, Deus transforma, Deus transforma seu plano, ou ele modifica um pouco o seu plano porque alguém orou. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte, basicamente a resposta para todas as perguntas está exatamente no capítulo 5, no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11, que é a resposta de Deus. Nós vamos ler a resposta de Deus aqui, e nós vamos fazer uma análise através dela, e depois a gente vai fazer uma análise desses dois pontos, o primeiro do rei Ezequias e de Moisés, que apesar de parecer que tem uma diferença ali, dona Célia, mas não tem, o propósito é o mesmo, tá? O propósito é o mesmo. Então vamos lá. Diz assim, então Abacuque, nós vimos semana passada a sua acusação, ele levanta a sua causa diante de Deus. Olha, Deus, está tudo errado. Judá está toda errada, pervertida. Precisamos que o Senhor transforme ela. E então Deus fala, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não creríeis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Aí ele vai continuar dizendo sobre seus cavalos, sobre tudo, e ele vai dizer como que eles são ruins, tá? Eu não vou continuar lendo por causa do tempo. Mas enfim, então Deus fala assim, olha a resposta, dona Célia, Lohane, Abacuque diz, Deus muda as coisas estão erradas, mude as coisas, por favor. O Judá está terrível, nós precisamos da obra do Senhor mudando. Então o que Deus fala? Deus fala assim, olha, o que eu estou fazendo? Ele diz assim, vede entre as nações, olhar e maravilhar, porque realizo uma obra. Qual obra que Deus está realizando? Ele está dizendo assim, a resposta dele é meio que imediata, tá? Essa primeira resposta a Abacuque, e ele está dando essa resposta. E qual que é a resposta? É que ele está realizando uma obra. Antes de Abacuque orar, Deus já estava com essa obra em curso. E qual é essa obra?
Essa obra é os caldeus. Essa é a obra de Deus. É o plano dele, os caldeus. Quem que são os caldeus? Os babilônicos. Nós falamos semana passada deles, mas só situando aqui, eles são o povo, a nação que governa o mundo conhecido ali do Oriente Próximo e que destruiu a Síria, que era o maior, tinha acabado de destruir a Síria, que era a maior nação que tinha. Então, ou seja, a Babilônia já existe há milhares de anos, né, na época do profeta. E ela está agora, nessa grande temporada, nesse tempo, ela era uma nação forte, combateu a Síria e venceu. Isso já tem um tempo. E ela vem vencendo e conquistando. Ou seja, o plano de Deus, que ele está falando, eu suscitei essa nação. Ela já estava no meu plano há muito tempo. É a minha obra. A minha obra é os caldeus. O Senhor orou para mim, pedindo a transformação, e eu já tinha planejado, já estava nos meus planos. Os caldeus agora são o meu plano, tá? E é isso que vai acontecer. Pode falar, dona Célia. Isso não quer dizer que o Senhor é de ficar mudando. O que ele fez, fez. Mas estaria também no plano dele acontecer dessa forma aí, né? Para pensar. Eu orei e ele mudou. Uma forma também de que a pessoa sempre orar, não que Deus vá mudar, né? Porque igual eu citei a mudança dele, mas não que ele mude. Mas é porque a pessoa ora. Mas essa mudança também já estava nos planos dele. Ainda que fosse depois que a pessoa pensasse, depois que ela orou. Depois que orou, teve a mudança. O Senhor resolveu, decidiu, foi lá. Não, já estava nos planos dele. Isso. Então, a gente, nesse caso aí, como a gente está, o que a gente está abordando, é basicamente o quê? Quando se ora, Deus muda? Não, Deus não muda. Na verdade, Deus já estava planejado. Mas o que acontece então com a oração? Por que orar? Porque foi a pergunta do William, né? O William trouxe esse pensamento para nós. Então, por que orar? Ele disse assim, se Abacuque ter orado aqui, essa oração inicial, que dá início ao seu livro, não vai mudar o plano de Deus, e Deus vai dizer para Abacuque assim, Abacuque, eu já tenho planejado a Babilônia há muito tempo, ela já é minha obra. Deus está dizendo, a Babilônia é minha obra. Eu realizo a Babilônia há muitos anos. Desde que ela foi fundada, eu planejo ela para alguns propósitos. Um deles é esse aqui agora. Então, ou seja, antes de Abacuque nem imaginar existir, antes do problema de Israel, antes do problema existir, Deus já estava realizando a Babilônia. É interessante, né? Antes de haver aquele problema pelo qual Abacuque orará, Deus já estava com a solução em encaminhamento. Lá depois do dilúvio. Depois do dilúvio ali que a Babilônia é fundada, né? Então, ou seja, o plano de Deus ele está em curso antes do problema existir, entre aspas, né? Que é o problema a solução já estava em curso. Então, ou seja, por que orar? Por quê? Alguém quer responder essa pergunta antes de eu mesmo falar? Por que orar? Por que, Wesley, orar? Por que orar? Tá, eu vou perguntar então aos meninos aqui enquanto você pega. Miguel, por que a gente ora, Miguel? Por que a gente deve orar? Eu não sei. Para agradecer a Deus
Porque se Deus já tá tudo nos rumos, né? Só tem que agradecer. Obrigado, Senhor. Larissa, alguém mais quer dar opinião? Por que orar? Quando falar isso, já agradecer. Para agradecer a Deus. Então, achou Wesley? Wesley vai nos trazer uma resposta. São duas perguntas do nosso catecismo maior. A primeira é: o que é oração? Pergunta 178. O que é a oração? A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Primeiro ponto. Em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então, principalmente, especialmente, a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. E é isso que rei Ezequias, Abacuque, Moisés fez quando intercedeu. Todos eles estavam oferecendo os seus desejos a Deus. Isso que nós fazemos quando nós oramos também. E a pergunta 180. O que é orar em nome de Cristo? Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e com confiança nas suas promessas, pedir misericórdia por amor dele, não por mera menção de seu nome, porém obtendo de Cristo a sua mediação e sua mediação o nosso ânimo para orar e a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração. Então, apesar de essa resposta estar aplicando mais sobre a obra salvífica, orar em nome de Cristo significa, em obediência ao seu mandamento e com confiança nas suas promessas, pedir a Deus a misericórdia e o amor dele. Então, orar em nome de Cristo seria, em obediência aos seus mandamentos e com confiança nas suas promessas, pedir a vontade de Deus, como na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, resumidamente, orar é oferecer os nossos desejos a Deus, de forma que, com confiança nele, nós desejamos que a sua vontade seja feita. Nós oferecemos os nossos desejos, mas pedimos que a vontade dele seja feita. E que a nossa vontade, então, seja a mesma vontade que a dele. E por que orar? Com base nessas duas perguntas, então. Para que as nossas vontades sejam feitas à vontade de Deus. A gente ora para que as nossas vontades sejam transformadas. A gente coloca diante de Deus os nossos desejos para que os nossos desejos sejam feitos os desejos de Deus. E a oração tem consequências também. Deus mandou também a gente orar. Deus também mandou nós orar. Exatamente, o ponto da confissão é exatamente esse, em obediência à ordenança de orar. Deus ordena que se ore, então a gente pensa obediência. Mas tem consequências disso, porque a oração, ela nos ensina. Não que ela mude a vontade de Deus, mas antes ela nos ensina e molda a nossa vontade e a vontade de Deus. Ela traz para nós o ensinamento da vontade de Deus, do que ele realmente desejara para nós. Então, o que foi trazido aqui pelo Wesley é exatamente aquilo que está acontecendo aqui. Por quê? O plano de Deus, ele vai acontecer, dona Célia, sem nenhuma sombra de mudança. Deus não vai mudar um pingo. Ele não vai mudar um átomo. Ele não vai mudar nada, absolutamente nada do seu plano. Vai acontecer exatamente do jeito que ele planejou, eternamente, antes até do mundo existir. Então, por que orar? Então vamos fazer, assim como o Wesley nos respondeu, nós estamos obedecendo a Deus, crendo nas promessas, porque ele prometeu nos abençoar, ele prometeu nos salvar, ele prometeu cuidar de nós, ele prometeu sanar as nossas crises, os nossos problemas, nossas ansiedades, nossas dificuldades. Então nós depositamos como uma oferta a nossa oração, como o Wesley trouxe aqui na confissão, é uma oferta, nós oferecemos ela a Deus, do jeito que ela está em nossos corações. Por que a oração deve ser oferecida do jeito que ela está em nossos corações? Porque, por causa do que o Wesley disse, ela é uma oferta, e você deve ser transformado. E eu sei que não é um sermão aqui hoje, então eu não vou poder delongar em oração. Talvez a gente faça um sermão só sobre oração, para poder tratar desse assunto de uma maneira mais
instrutiva num sermão, né? Mas aqui, no livro de Abacuque ora, dona Célia. E Abacuque já tem uma coisa em mente. Segundo os comentaristas, quando Abacuque faz a sua oração aqui inicial, falando, Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Judá está errada. Judá caminha, William, de maneira corrupta, má. E até o justo está sendo... Por quê? Porque nós sabemos que Josias foi um rei justo. Nós sabemos que Josias foi um rei justo, e Abacuque viu o reinado de Josias. E ele estava comparando o reinado atual com o reinado de Josias, dizendo, Deus, está errado. Olha lá, olha só como as coisas estão. Elas não estão como elas devem ser. E como elas devem ser? Elas devem ser como no reinado de Josias. Então o que Abacuque esperava? Abacuque esperava, e o que ele queria? Foi a pergunta que eu fiz semana passada. O que você deseja para o Brasil, por exemplo? O Brasil está horrível em várias situações, e principalmente na questão política, né? Então, o que você desejaria? Você desejaria que surgisse, que Deus trouxesse políticos verdadeiramente cristãos, que trouxessem a lei de Deus e modificassem as coisas de maneira que a lei do Senhor e a sua palavra e a sua vontade fosse feita no país, não é? É esse o desejo de qualquer cristão. Mas você não desejaria que viesse uma nação opressora, má, horrível, nos castigar, que o Brasil já é, né? Essa é uma nação má, horrível, que tem oprimido. Então, eu não desejaria isso, né? Mas o que Deus diz? Deus diz para Abacuque assim, eu estou trazendo uma nação má, terrível, para castigar. Aí, como é que é a resposta de Abacuque? Então, agora nós temos a primeira resposta. E nós vamos ler só o versículo 12, mas os irmãos, como o texto é curto, os irmãos podem ler em casa para poder conferir. Então, diz assim, não és tu, Abacuque respondendo, tá? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, o meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ou seja, Abacuque entendeu. Ele falou, como? Senhor não é desde a eternidade o meu Deus, o meu santo. E o versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, o que Abacuque está dizendo? Abacuque está dizendo, Senhor, por que... Eu vou parafrasear, mas é basicamente o que ele está dizendo, se vocês lerem. Toda a resposta dele é, Deus, por que o Senhor está suscitando a Babilônia? O Senhor que é justo, santo, o Senhor não pode ver pecado. Eles são pecado puro, maldade pura. Eles têm outros deuses, eles escravizam as pessoas, eles matam, eles fazem todo tipo de covardia quando eles invadem um lugar, arrastam os nobres e os príncipes e os reis e fazem deles um nada. Então como que o Senhor consegue fazer isso? Eu achava que o Senhor viria com uma outra solução. Outra solução. Eu, Abacuque, acho até que ele continua achando assim, que essa solução não é boa. Eu acho que o Senhor poderia trazer uma outra solução, eu não estou entendendo. Então Abacuque, Então Abacuque agora ele está fazendo um questionamento. Ele está perguntando, Deus, eu quero entender por que ao invés do Senhor não trazer um rei como Josias de novo, tá? E inaugurar uma nova mudança. Por que o Senhor não pega o coração de cada israelita e transforma ele assim? Por quê? Por que ao invés disso o Senhor quer usar a Babilônia má? Eu não estou conseguindo entender como que o Senhor pode ser tão bom, justo, santo, e ao mesmo tempo conduzir a Babilônia, que é má, injusta e pecadora, para cumprir os seus propósitos. O Senhor está usando eles, que são pecado puro, para poder trazer condenação, para poder trazer a sua espada a Israel. Por quê? O problema, irmãos, aqui são dois. O primeiro problema
é Israel. Israel não, Judá, né? Judá precisa ser transformado, tá? Mas ela precisa primeiro sofrer a punição. Deus já estava planejando essa punição e ele já estava falando ela pelos profetas. Os irmãos estão acompanhando as aulas diversas vezes. Essa punição, ela vem sido descrita e dita e promulgada. O Senhor está falando, dando prazo, arrependam-se, 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 e ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende. Então, quando vem o rei Josias, promulga a sua grande transformação, e ele faz uma renovação através da lei, tá? Tudo funciona bem, mas aí depois vem os dois próximos reis. Aí o descendente de Josias é assassinado e o próximo rei é instituído. É instituído por outra nação para Babilônia, para Israel, e ele é um péssimo rei. E aí Deus diz, acabou, esse era o prazo, agora chegou o momento de eu castigar, punir, destruir Judá. E aí, irmãos, Abacuque pede transformação e Deus responde, estou trazendo a Babilônia para trazer destruição. Aí Abacuque diz assim, Senhor, tudo bem, o Senhor quer trazer a sua espada, mas como que o Senhor consegue trazer uma espada pecadora em cima de Israel? Israel não é boa, mas ela é mais justa do que a Babilônia. E como que o Senhor pode trazer uma nação mais impiedosa para trazer juízo? Outra coisa que Abacuque está querendo dizer é o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor quer transformar, seu objetivo é punir Judá. Por que o Senhor então não traz um reino justo, um reino santo, a sua espada santa, como Israel já foi um dia nos tempos de Davi? Nos tempos de Davi, Israel era a espada santa de Deus, não era? Para as outras nações. Ele vinha e conquistava as nações em volta ali, que Josué deixou. Então, Josué também, Moisés e Josué não foram a espada santa de Deus. Aquele povo, Números conta que a nação que veio depois que morreu a primeira leva, era uma nação como um exército santo de Deus, justo. Eles estavam obedecendo exatamente o que Deus ordenava, e todas as vezes que eles iam para uma batalha, eles consultavam Deus. Quando não consultavam, eles perderam a batalha, e aí eles se arrependeram, ou seja, não é um exército bom, justo, santo que está... Então é isso que Abacuque está dizendo, como que Deus pode usar o ímpio para castigar alguém que não é bom, mas também não é tão ímpio quanto o ímpio. Como que Deus pode usar o pecado, o mal, para poder... Eu queria até tratar uma teodiceia aqui hoje, mas o tempo não vai deixar tratar uma teodiceia aqui hoje. Então Abacuque, ele faz essa pergunta e ele quer uma resposta de Deus. Ele quer entender, ele quer conciliar Deus ser justo, santo e bom, com ele utilizar desses meios, por exemplo, a Babilônia, que é má, injusta e impiedosa. Ele faz essa pergunta para Deus, e uma das coisas que ele faz e aí entra a segunda coisa que Deus quer fazer. A primeira, dona Célia, é punir Judá. Ele planejou isso, ele vai fazer. Tá? A segunda é transformar Abacuque. Nós falamos, por que orar? Resumindo tudo que o Wesley disse, por que orar? Para ser transformado, para ser sondado. Vocês já ouviram diversas vezes, e nós cantamos isso aqui, e nos domingos passados nós lemos Davi dizendo assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como ser sondados? Como ser sondados por Deus? Primeiro a primeira coisa para ser sondada, você precisa conhecer você. Conhecer quem você é. Como se conhecer? A única maneira de você conhecer como esse aparelho aqui funciona é um celular. É se você for no fabricante ou em alguém que explica o celular, alguém que conhece do celular muito bem, tudo do celular, e perguntar. E se você for mexendo, você nunca vai ter acesso a todas as funções. Que há funções que talvez você nunca descubra. E talvez você mexa nele errado. Então, como que você pode... E outro exemplo prático. Por exemplo, para que serve um celular?
Você pode usar no celular para diversas coisas. Você pode botar ele aqui, botar ele num plano e apoiar um copo de cima dele, ele virar um apoiador de copo. Ou você pode usá-lo para ligar, que é o objetivo dele, ligar, receber ligação e outras coisas. Mas para que ele serve? Você deve consultar, né, o dono do celular, quem criou o celular, e ele vai te explicar a funcionalidade. Então, como conhecer a você mesmo? Você deve consultar a Deus. Consultar a Deus, perguntar a Ele a respeito de por que você age assim, por que você age de certa forma. Então, você deve ser sondado por Deus, ser conhecido. Para se conhecer, você deve procurar aquele que te conhece, aquele que te criou. Então, ser sondado por Deus é você ter acesso às informações que Deus tem sobre você, ou sobre o ser humano. Nós temos acesso, pela palavra de Deus, a como que é o ser humano, seu caráter, suas posições. Então, Davi, quando diz sonda-me, ó Deus, ele não vai falar assim, misticamente falando. Me sonda, Deus, manda um anjo. Ou me sonda de maneira holística, mística. Ele tem que agir de alguma maneira. Aquilo que nós chamamos no sermão de aplicação. Tá? Como ser sondado? Abacuque está sendo sondado. Abacuque, aqui, está sendo revelado a ele quem ele é. Quem Abacuque é? Abacuque é uma pessoa que está, a princípio, desconectada de Deus, tá? Só que, desconectada de Deus, só que Abacuque, ele tem boas razões, ele tem uma boa causa. Abacuque tem um bom motivo para orar. É interessante isso, mas ele está desconectado com Deus. Então Deus faz tudo isso e coloca Abacuque, dona Célia, no plano de Deus. A oração de Abacuque inicial, ela estava no plano de Deus. Assim como a oração de Ezequias e a de Moisés. Por quê? Deus estava sondando esses homens e mostrando para eles a transformação que eles precisavam ter. Quer seja essa transformação para ser salvo, ou quer sondar essa pessoa para mostrar o quão condenada ela está. Então, no caso de Moisés, por exemplo, Moisés, dona Célia, quando a primeira vez que ele viu um egípcio brigando com um israelita, o que ele fez? Ele matou o egípcio, não foi? Matou o egípcio, escondeu o corpo dele e falou, eu salvei o israelita. E depois ele chega nos israelitas e fala, eu vim aqui, ele achava que já era a hora, né? Eu vim aqui libertar vocês, porque agora sim, pela espada eu matei o egípcio. Então agora eu entendi que meu plano é assim. E aí eles contenderam com ele, falaram, nós sabemos que você matou o egípcio lá e nós não concordamos com isso. E ele foi embora, ele teve que fugir, porque até o rei, né, o faraó, queria matá-lo. E aí, na segunda vez, Deus faz a mesma proposta. Deus fala, olha, agora, Moisés, o povo de Israel está agindo exatamente como os egípcios. Por que nós não fazemos como você fez daquela vez? Matamos o egípcio, né? Matamos o Israel. Por quê? Israel é má. Eles são igual os egípcios. Os egípcios são maus, você não mata. Os que são maus, você não mata e deixa os justos viverem. Não é assim que funciona. Então vamos matar Israel, e de você que é bom, que é justo, que é o melhor, nós tiramos uma próxima nação. Aí Moisés já sabe que não é assim que as coisas funcionam. Ele sabe. Ele vira e fala, Deus, não faça assim, Senhor. Porque a sua glória será manchada. É basicamente isso que ele está dizendo. E eu não quero que a sua glória seja manchada. Eu não quero que as nações falem que o Senhor não sabe o que está fazendo. Eu não quero que as nações humilhem o Senhor. Se é para Israel ser conduzida dessa maneira e o Senhor ser honrado assim, se o Senhor é honrado assim, tudo bem. O que aconteceu com Moisés? Moisés foi o quê? Transformado. A oração de Moisés e a situação de oração dele revelou a sua transformação. Ou seja, Deus conduziu todo aquele diálogo com Moisés. Vamos destruir, para poder mostrar, não para Deus, porque Deus já sabia, mas para mostrar tanto para Moisés
quanto para Israel, quanto suscitar uma intercessão. E depois para revelar que Moisés era um tipo de quê ali, quando ele estava intercedendo pelos israelitas maus, egípcios? Ele era um tipo de Cristo. Tudo isso foi planejado por Deus para poder transformar Moisés. Abacuque está sendo transformado. Abacuque achava que tinha solução, mas ele mandou o problema para Deus. Tem um problema aqui. O que o Senhor vai fazer? Aí Deus fala a solução e Abacuque fala, essa solução não é possível. Não é assim que as coisas devem ser. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, Deus, o Senhor está errado. Como que o Senhor pode agir dessa maneira? Abacuque não é alguém que está alinhado com Deus. Então ele precisa ser transformado. E aí Deus vai falar com ele, olha, então, eu planejei isso desde a fundação do mundo. Tá? Porque se eu planejei antes de tudo acontecer, é óbvio que está planejado desde a fundação do mundo. Então, aí Abacuque vai e fala assim, então eu vou perguntar ao Senhor como que as coisas podem ser possíveis. E aí a resposta de Deus ouçam só a resposta. E aí que eu quero que vocês entendam como que a transformação de Abacuque é a melhor e a tipologia de transformação melhor possível. Então, Abacuque diz, depois dele fazer essa pergunta, Deus, como resolver esse problema? Ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Qual queixa? Como o Senhor pode ser bom usando os maus para os seus desígnios. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E o que significa isso? Antes de nós darmos a última resposta, para nós encerrarmos, nós vamos ter que tratar essa aula depois de novo, né? Tanto por causa do meu atraso hoje. Mas então, o que significa essa resposta, irmãos? Essa resposta, Deus está dizendo assim, olha só, William, olha só com atenção, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado. Deus está dizendo isso, vai acontecer no tempo que eu determinei. Se tardar, espera-o. Como assim? Tem um tempo determinado, né? Olha só a linha de raciocínio da coisa, tá, dona Célia? Tem um tempo para se cumprir a coisa, o que eu planejei, vai se cumprir nesse tempo, determinei o tempo. Mas se apressa para o fim e não falhará. Assim, tem um tempo, William, que vai se cumprir no tempo determinado, mas está se apressando para o fim e não falhará? E mais, aí Deus ainda complica mais, ele diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Que coisa estranha! Não parece um texto muito estranho? Deus está dizendo, tem o tempo, eu vou parafrasear aqui, tem o tempo, eu determinei o tempo certo que vai acontecer, mas se apressa para acontecer, não falhará. Se tardar, você espera, porque não vai tardar. Por que Deus está dizendo isso? Deus está dizendo assim, olha, o que Deus está querendo dizer com isso? É basicamente isso aqui, Vocês, seres humanos, vocês têm um problema com o tempo, eu não. Eu determinei o tempo que vai acontecer. Mas, para vocês, as coisas ou estão demorando, ou estão adiantando, e vocês ficam impacientes. Vocês não sabem lidar com o tempo. Então eu preciso, Abacuque, que você, antes de tudo, saiba lidar com o tempo. Eu preciso que você saiba viver a vida em paz. Está determinado o tempo. Está tardando? Você acha que está tardando? Não está. Se está tardando, espera, porque não vai tardar, porque está no tempo determinado.
E aí ele termina dizendo assim: atenção, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E Deus está dizendo assim: Abacuque, eu não vou te responder a princípio por que eu vou fazer o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo vai acontecer no tempo certo. Você tem que ter fé nisso. Creia que isso vai acontecer. Acredite e tenha fé. Não vai tardar. E se estiver tardando, se você achar que está tardando, espera. E como esperar? Com fé. A fé, aqui em Abacuque, ela está dizendo sobre o modo operante da vida do crente. O crente, ele vive crendo, ele crê, ele não está vendo. Ele não sabe o tempo, Deus não diz, Deus não fala, vai ser amanhã, Deus não dá a data. Por quê? Porque ele não sabe? É óbvio que Deus sabe as datas. É porque ele quer esse processo de vida do cristão. Ele quer que o cristão confie nele, acredite, tenha fé nele. Tá? Então é isso. Vamos encerrar por aqui hoje. Então nós tivemos a resposta, a dúvida de Abacuque e depois a resposta de Deus, de novo. Nós trabalhamos tudo isso aqui hoje. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar? Não? Vamos orar então? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse momento. Abençoe, Senhor, essa aula e que nós possamos, Senhor, através de aprender isso, sondar os nossos corações para te conhecer e, ao te conhecer, conhecer a nós mesmos e perceber o quão próximos estamos de ti ou quão distantes. Mas nós não queremos ficar distantes, nós queremos ficar próximos, Senhor. Então, transforme o nosso coração e nos sonde. E depois de sondar e nós percebemos o mal, nós possamos, de fato, nos alinhar contigo e te buscar. Em nome de Jesus. Amém.